nosso texto se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Peço que todos abram. Irmãos, esse é um daqueles textos que nos trazem dois sentimentos, tanto de alegria e consolo, por vermos o Senhor tratando com misericórdia o pecador, como também de tristeza, por vermos que não há limite para o pecador, mesmo sendo ele um homem de Deus. E antes de entrarmos no texto em si, vou passar o contexto para então a gente caminhar pelo texto. O contexto, ele inicia em 2 Samuel 11, né? 2 Samuel 12, Davi, ele é repreendido pelo profeta Natã, mas em 2 Samuel 11 está o motivo de Davi ser repreendido e ser chamado ao arrependimento pelo profeta Natã. Em 2 Samuel 11, o que acontece? Se você depois quiser ler, Davi adultera com Batseba. Todos nós provavelmente já ouvimos essa história e conhecemos bem. Então Batseba concebe e informa a Davi que está grávida. A partir daí, Davi procura de alguma forma encobrir o seu pecado. Ele manda chamar Urias. Urias é marido de Batseba. Urias estava na guerra, né? Uns capítulos antes, ou no início do capítulo 11 mesmo, diz que aquele tempo era tempo de guerra e Davi, ele decide ficar em Jerusalém, e aí que começa Davi a cair. Urias estava na guerra, e Davi inicia, então, uma tentativa de fazer com que Urias vá para casa. Davi quer encobrir o seu pecado e tenha relações com a sua esposa Batseba. Davi chama Urias, Davi pergunta a Urias como é que está lá a guerra, o que estava acontecendo, procura informações e Davi pede para que Urias vá para casa descansar, e Davi ele chega a enviar um presente para a casa de Urias, só que Urias não vai para casa. Davi é informado de que Urias não foi para casa. E qual é a reação de Davi? Ele manda chamar Urias de novo e pergunta, né, aquela pergunta, você não está vindo de uma viagem? Você não está vindo da guerra? Por que você não foi para casa? Né, é natural, vou descansar, estou aproveitando que eu voltei da guerra, vou descansar, vou para casa. E Urias não faz isso. Então, os planos de Davi, ele tenta de novo, só que os planos de Davi, por fim, acabam por falhar, e ele vê a sua tentativa de encobrir o pecado em risco. Então, ele envia Urias de volta, Urias volta para a guerra, e Davi agora tem um plano de continuar encobrindo o seu pecado. E como que ele irá fazer isso? Ele irá fazer isso assassinando Urias pelas mãos de outras pessoas. Davi dá uma ordem a Joabe, envia um mensageiro a Joabe, que é o comandante do exército, para que Joabe coloque Urias na frente da batalha, para que Urias ali caia e morra. E é isso que acontece. Urias vai para a guerra, Urias é deixado na frente da batalha, e Urias então morre, e ali Davi, por um momento, está aliviado, achando que ele resolveu a questão. Davi casa com Batseba, então, e agora está tudo bem. Passou,
foi um mau capítulo na história de Davi. Não. O capítulo 11, ele termina dizendo que o que Davi havia feito pareceu mal aos olhos do Senhor. E agora? E agora nós chegamos, dando o contexto, nós chegamos ao nosso texto. O tema da mensagem é permanecendo na comunhão. E duas perguntas aqui. Há algo que pode trazer alguma tensão à comunhão? E como permanecemos em comunhão com Deus Santo? Perceba aqui que a pergunta não é como entramos, como temos comunhão com Deus Santo. Né? A pergunta é como nós permanecemos em comunhão com Deus Santo. O nosso texto, Natã, o profeta, ele vai repreender Davi. E Natã, ele já havia estado com Davi antes. No capítulo 7, está registrada essa ocasião, só que as circunstâncias são totalmente diferentes agora. E Natã está lidando com um Davi diferente também. No capítulo 7, Davi está em plena comunhão com Deus. É nesse tempo que ele manifesta o desejo de edificar uma casa para Deus. E ele compartilha isso com o profeta Natã. Deus, em resposta ao desejo de Davi de edificar uma casa para o Senhor, é aquela pergunta, né? Davi, ele vê que ele está num palácio ou numa boa casa, e ele faz aquela pergunta, como que eu estou morando nessa casa aqui e a arca de Deus está nessa tenda? Né? Então, ele manifesta o desejo de edificar uma casa para Deus. E Deus, em resposta a esse desejo, envia o profeta Natã com boas palavras e promessas a Davi. Natã, nessa ocasião, testemunha Deus chamando Davi de meu servo. Isso é interessante porque poucos homens foram assim chamados. E Davi foi colocado nesse seleto grupo, dentre eles Abraão, Moisés e mais uns 2. Mas Davi está nesse seleto grupo de o meu servo. E além de Natã testemunhar Deus chamando Davi de meu servo, ele ouviu do próprio Senhor os seus feitos para com Davi, o que Deus havia feito para Davi, e a promessa de firmar o trono de Davi para sempre. Natã foi testemunha e mensageiro dessas boas novas, dessas boas notícias a Davi. Agora, no capítulo 12, Natã é enviado pelo Senhor não com boas notícias, mas para confrontar Davi. Se no capítulo 7 Davi está em plena comunhão com Deus, agora Davi parece alguém que está em trevas, cego, e alguém que está escondido. A semelhança de quem? Dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando transgrediram a ordem do Senhor. Davi está se escondendo. E aqui é importante notar que Natã poderia ser morto. Tá? Ele não está lidando com o mesmo Davi do capítulo 7. O Davi que ele está lidando agora é o Davi que ocultou o adultério. Ele procurou ocultar a gravidez e, por fim, para que tudo permanecesse em oculto, ele mata Urias pelas mãos de outros. É assim que o texto lida. Agora o profeta Natã sabe do que Davi fez, e Davi saberá que o profeta sabe que ele fez aquilo. Se pensarmos nesse histórico recente de Davi, uma queima de arquivo poderia passar
pela cabeça de qualquer um. Se Davi ocultou e procurou ocultar todo esse tempo, e ele fez o que fez para ocultar, por que Natã seria diferente? Davi, até então, parece determinado em manter o ocorrido em oculto. Agora, vamos entrar no texto, e eu peço que todos me acompanhem. Capítulo 12, 2 Samuel, versículo 1 ao 15. Eu vou ler. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo. Mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e esta é a palavra do nosso Deus. Respondendo à primeira pergunta, há algo, sim, que pode trazer tensão à comunhão. E esse algo é o pecado. Isaías mais tarde vai dizer em Isaías capítulo 59, 1: as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades fazem com que ele esconda de vós o rosto, para que não vos ouça. Então, assim, algo que pode trazer uma tensão à comunhão. O fundamento da nossa comunhão é o Senhor, como já foi dito hoje pela manhã. Se estamos em comunhão com o Senhor, consequentemente, temos comunhão com o povo do Senhor. Se há uma tensão em nossa comunhão com Deus, consequentemente, há uma tensão na comunhão uns com os outros também. E se nós nos afastamos do Senhor, consequentemente, nós nos afastamos também do povo de Deus. Nós perdemos a comunhão
Se perdemos a comunhão com o Senhor, perdemos a comunhão com o povo do Senhor também. Agora, Natã, ele está em um ambiente tenso, diferente do capítulo 7. Davi havia pecado. Natã, que faz parte do povo da aliança, está em um relacionamento tenso também com Davi. E percebam no texto que a iniciativa é do Senhor. O mais interessado em tratar o pecado é o Senhor. E não somente aqui com Davi. Nós podemos ver por todas as Escrituras, você pode ver em Adão e Eva, o Senhor, após Adão e Eva pecar, o Senhor aparece e fala: onde está você? Onde você está? E o Senhor trata do pecado deles. Também podemos ver Caim. Mesmo sabendo a história de Caim, o Senhor pergunta a Caim após ele manifestar um semblante fechado: por que você anda irritado? E por que esse semblante fechado? E nós sabemos no que deu Caim. Saul também. Mesmo antes de Saul e Caim se mostrarem impenitentes, o Senhor foi atrás deles e foi tratar do pecado deles igualmente. E aqui, de igual modo, o Senhor, ele inicia essa tentativa de trazer Davi à comunhão. E Natã conta uma história. E eu vou ler a história de novo. E aqui é interessante, nós podemos aprender com Natã a repreender e a confrontar os pecados. Natã, ele chega a Davi, ele conta essa história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. A história ela encerra onde o homem rico, ele, ao invés de pegar das suas ovelhas e dar ao seu visitante, ele vai atrás da pequena cordeirinha de um homem pobre e pega essa cordeirinha ao invés da sua. Sim, Natã, ele conta essa história e ela funciona muito bem. E não é só Natã que faz isso. Natã ele aqui está fazendo algo que todos nós hoje somos chamados a fazer. Se nós olharmos para Mateus 18, se o teu irmão pecar, o que você deve fazer? Você vai com ele, você e ele só, e então, se o seu irmão se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, chame 1 ou mais 2 testemunhas, e se ainda ele não se arrepender e permanecer impenitente, leve-o à igreja. Então, enfim, nós somos chamados a fazer algo que Natã está fazendo aqui. E Natã não é o único que faz isso nas Escrituras. Ele não é o único que, para repreender alguém, ele conta uma história. Jesus, o nosso Senhor, ele fazia algo semelhante quando ele confrontava o pecado. Em Lucas 16, depois vocês podem conferir, está a parábola do administrador infiel. Essa parábola Jesus conta e no fim ele diz que vocês não podem servir a 2 senhores, porque ou você irá desprezar um e agradar o outro, e vice-versa. Então os fariseus que ouviam isso ridiculizavam essa fala de Jesus, e Jesus então, após contar a parábola, ele diz: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Então Jesus, ele faz a mesma coisa, e os profetas no Antigo Testamento também. Eles contavam uma história, e então eles dizem: vocês,
é que são essas pessoas. Agora imagina alguém, nós podemos aprender com Natan, com Jesus, com os profetas, a contar histórias para repreender o irmão e para corrigir o irmão, para chamar o irmão ao arrependimento. Imagina uma história. Imagina Isaías 44. Isaías, ele está falando contra a idolatria e ele acha aquilo loucura. A palavra do Senhor diz que aquilo é loucura. Aqueles homens, eles pegam a árvore, eles fazem um desenho numa árvore, eles fazem um ídolo com aquela árvore, e uma parte daquela árvore, eles fazem um Deus, e eles se prostram diante daquela madeira, eles dirigem a sua oração àquela madeira, mas a outra parte da árvore, aquela que ficou, o que eles fazem? Eles fazem uma fogueira. E Deus trata isso. Eles não estão vendo, eles não estão caindo em si, eles não estão vendo a loucura que eles estão fazendo. Uma parte eles fazem um Deus, a outra parte eles queimam no fogo para fazer comida para eles. Imagina uma história assim, e Deus dizendo, vocês são essas pessoas. A figura aqui é uma madeira, mas podia ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que nós idolatramos, qualquer coisa que nós fazemos, nosso gasto do nosso tempo, nós nos devotamos, nós nos dedicamos e trocamos isso pelo Senhor, essa poderia ser uma história a ser contada. Vocês são essas pessoas. Vocês são essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Então Davi, ele inicia como uma história. E ele alcança o seu objetivo. A história é muito boa. E Davi, ele entende perfeitamente o que Natan está dizendo. A reação de Davi está no versículo 5, e diz, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. E o furor de Davi aqui é justificável. O furor de Davi aqui está correto. Há uma ira, há um furor que é aceitável ao Senhor, e é sempre um furor e uma ira contra o pecado. E Davi aqui, ele manifesta o seu furor contra o pecado, contra aquele homem o homem rico que tomou a cordeirinha do homem pobre e não se compadeceu. E Davi entende perfeitamente a história, e Davi, ele é rápido em sentenciar aquele homem. Ele só não sabia e não imaginava que ele era aquele homem. Davi chega aqui no texto a citar a lei. Se você olhar, Davi, ele diz, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Êxodo 22:1 diz, se alguém furtar o boi ou ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Davi, ele chega a citar a lei para justificar o seu furor e justificar a sua sentença, que era uma sentença justa. O problema era que Davi era o homem. E aqui, Natan, ele confronta Davi, e ele confronta Davi usando a palavra do Senhor.
a história que Natã conta é uma história de Natã. Mas ao confrontar o pecado de Davi, ele o faz pela palavra do Senhor. Ele conta a história, Davi entende a história. E então Natã diz: você é esse homem, assim diz o Senhor. E uma pergunta aqui, irmãos, talvez até seja necessário, ou seja bom falar sobre isso. As Escrituras ainda são suficientes para lidar com o problema e os problemas da alma do homem? E eu pergunto isso porque nós podemos ver muitos crentes, muitas pessoas querendo colocar filosofias humanas e outras coisas para lidar com o problema e os problemas do homem. Né? Vamos fazer um rápido diagnóstico de Davi. O que você pensa de Davi aqui? Se Davi chegasse aqui, o que você pensaria de Davi? Qual era o conselho que você daria a Davi? Aonde seriam as suas fontes para aconselhar Davi ou para repreender Davi? Quem é Davi aqui? O que está no coração de Davi aqui? E Provérbios 6:32 dá um bom diagnóstico de Davi. Provérbios 6:32, se você olhar lá, vai dizer assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca passará. Esse é um bom diagnóstico. As Escrituras ainda são suficientes, e elas serão suficientes, mas não só suficientes, como também necessárias para tratar do problema do homem, dos problemas dos homens, dos problemas da alma do homem. E não só questão de adultério, ou uma questão de um pecado não mais grave, mas um pecado como o assassinato, mas coisas como, e essa é uma pergunta, as Escrituras são suficientes para tratar de depressão? As Escrituras são suficientes para tratar da ansiedade das pessoas? Você consegue afirmar isso? As Escrituras são suficientes para tratar do medo também? Se você olhar as Escrituras, você se surpreenderá com o que as Escrituras falam dessas coisas. Lembrando que essas coisas surgem por causa do pecado. E uma das primeiras coisas que acontece após o pecado de Adão e Eva é que eles têm medo. E eles se escondem. Olha só. Então as Escrituras, como ela mesma diz, ela permanece para sempre. E ela será suficiente. E ela é suficiente e necessária para lidar com o problema maior, o pecado e os problemas da alma do homem. E Davi e Natã, aqui, ao confrontar Davi, ele usa a palavra do Senhor, que permanecem suficientes, e é um encorajamento para que façamos o mesmo, para que conheçamos as Escrituras, estejamos prontos para lidar com essas situações e lidar com o problema e os problemas da alma do homem, seja dos nossos irmãos ou não. E no versículo 12, avançando, aqui, antes do versículo 12, Natã pronuncia a palavra do Senhor a Davi,
o Senhor fez isso e aquilo para Davi. Se Davi achasse pouco, ele daria tais e tais e mais coisas a Davi. E no versículo 12, a palavra do Senhor diz a Davi: porque tu fizeste em oculto, porque tu fizeste em oculto, em segredo, na nossa versão. O texto não diz quanto tempo Davi ficou com esse pecado escondido ou encoberto. Pode ter levado meses. Se você analisar entre o adultério e a próxima parte, onde o filho de Davi que nasce morre, há um intervalo de 9 meses entre o pecado de Davi e está entre esse tempo, mas nós não sabemos, o texto não diz quanto tempo durou, mas pode ter levado meses, e pode ter sido um pouco antes da criança nascer, do bebê nascer. E Davi parece que havia suprimido isso, procurando jogar para debaixo do tapete. Não parece, era isso que realmente ele estava fazendo, e ele fazendo isso para a si mesmo esquecer do ocorrido. E talvez você tenha uma história semelhante à de Davi para contar. Eu tenho uma. Eu me lembro aos mais ou menos 14 anos, né, aprendendo a dirigir. Você sabe que quando você está aprendendo a dirigir, qualquer oportunidade é válida, né? Qualquer oportunidade, comprar pão, fazer a manobra, estacionar, é isso que você quer ali. E eu estava aprendendo a dirigir, um amigo do meu pai queria que o carro fosse manobrar o carro, e eu falei, é agora que eu vou fazer o meu nome, agora que todo mundo vai confiar em mim. E foi o que eu fiz. Fui lá tentando manobrar, o carro morreu na primeira vez, morreu na segunda vez. Só que eu estacionei, tudo bem, pronto, acabou. Só que tinha o meu primo do meu lado, né? E ele disse, vamos ali no final da rua? Vamos ali no final da rua, fazer a manobra lá no final da rua? Porque o meu irmão estava fazendo a manobra lá no final da rua, só que o meu irmão já sabia. Aí eu, não pode, não, vamos lá. E eu fui, para minha ruína. Eu fui manobrar, o carro pulou e eu bati em outro carro. Pecado imperdoável. E agora? O que eu vou fazer? Então eu estacionei lá como se nada tivesse acontecido, né? Fui para uma câmara, onde meu pai guardava umas coisas, coloquei a coberta lá e fui dormir. Não quero nem saber do que aconteceu, vou dormir, tomara que chegue a noite logo, e isso passa e o homem vai embora, não perceba, né? E eu dormi e eu só acordado pelo meu irmão, Rodrigo, meu pai está te chamando. Aí agora, o que eu faço, meu Deus? E vocês sabem o final da história, né? O meu pecado foi descoberto, eu levei um puxão de orelha que estalou, e estou vivo até hoje, graças a Deus. Mas eu tentei encobrir o pecado, eu tentei fazer a mim mesmo esquecer daquilo, e torcer para que a noite chegasse logo e tudo aquilo se resolvesse, mas o tempo não apaga o passado, o tempo não expia o pecado, e o tempo ele não cancela o pecado também. E Davi ele fez em oculto, porque ele sabia que estava errado. Ele deliberadamente desprezou a palavra do Senhor. Porque você fez em oculto. E a sentença do Senhor para Davi, tudo se cumpre exatamente como o Senhor tinha dito para Davi. E agora chegando já no final, aquela parte que todos nós esperamos, que todos nós
desejamos que aconteça com qualquer pecador. O verso 13, Davi diz a Natã: eu pequei contra o Senhor. Isso é maravilhoso, não é? Quando o pecado é confrontado e a pessoa, ela reconhece e confessa o pecado. Não é que o Senhor não sabia do pecado. O Senhor sabia do pecado. E Davi, ele só diz: é verdade o que o Senhor disse a meu respeito. Ele confessa: é verdade o que o Senhor diz a meu respeito. É basicamente isso que Davi diz. O que o Senhor diz a meu respeito é verdadeiro. Eu pequei. E aqui o objetivo da repreensão de Natã a Davi foi atingido. Davi foi despertado para o seu pecado e Davi confessa o seu pecado. Davi, ele permanece na comunhão com o Senhor. Toda aquela tensão que Natã poderia estar sofrendo em lidar com o pecado de Davi, o povo, o irmão da aliança, e toda aquela tensão entre, e agora, Davi, ele está fora da comunhão ou ele está ainda em comunhão com Deus também, cessada nessas únicas palavras: pequei contra o Senhor. E diferentemente de Saul, que recusa o arrependimento e procura justificar o seu pecado. 1 João 1,9, o texto de hoje de manhã diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há algo que nos faz perder a comunhão. E esse algo não é o pecado em si, porque todos nós somos pecadores, mas é a impenitência. É a persistência em manter-se no pecado. É a persistência em não se arrepender e não se voltar para o Senhor, coisa que Saul não fez. Davi não olhou para o seu status, que poderia perder, como Saul o fez. Davi não olhou também para as consequências, e houve consequências por causa do seu pecado. Mas Davi, ele permanece na comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor é restaurada, a comunhão com Natã é restaurada, e nós, embora saibamos das consequências do pecado de Davi, nós podemos dar um bom testemunho de Davi, que ele foi um homem reto diante de Deus, diferentemente de Saul. E também Caim e outros mais. Um bom sinal de que estamos e permanecemos em comunhão com Deus é que continuamos, não só nos arrependemos no princípio dos nossos pecados, mas é que continuamos a nos arrepender dos nossos pecados e a nos voltar para Deus, e a sempre nos voltar para Deus. E vamos nos lembrar, o pecado precisa ser tratado. Deus leva a sério o pecado, por causa de um pecado só. Toda a humanidade perdeu a comunhão com Deus. Um único pecado trouxe escuridão e trevas a toda a humanidade. E isso se dá porque Deus é santo. Deus é santo e Ele não se mistura, não se associa, não concorda. Ele odeia o pecado. A nossa comunhão com Deus está enraizada e fundamentada. Hoje nós sabemos, a nossa comunhão com Deus está enraizada e fundamentada na expiação de Cristo. Cristo é quem permite, não só que Davi, não só que Adão e Eva, não só que Abel,
não só que Pedro, Tiago, mas todos nós nos voltemos para o Senhor e tenhamos um relacionamento e comunhão com Deus que havíamos perdido por causa do pecado. Davi, por experiência própria, pôde escrever isso. E ouçam o Salmo 103. Eu não vou citar o Salmo 51, mas o Salmo 103, do verso 8 em diante, assim está escrito: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Duas coisas, irmãos, para encerrar. Se você faz parte do povo de Deus, isso é encorajamento. Deus irá tratar com você. Se você faz parte do povo de Deus, Deus irá tratar com você. Deus é insistente com o seu povo, e Ele irá insistir em você até conformá-lo a Jesus Cristo, o seu Filho e nosso Senhor. Isso é um encorajamento para o povo de Deus. E uma outra coisa, irmãos, se há alguma coisa na sua vida, ou na vida do seu irmão, que você tem conhecimento, que está afetando a comunhão com Deus, procure tratar isso. Humilhe-se, como Davi, chegue-se a Deus. E para encerrar, Tiago 4, verso 8 ao 10, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflige-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Que Deus nos abençoe.